Olá, eu me chamo professora Meirellen Xavier e juntos estaremos aprendendo sobre o livro de Efésios. A carta a Efésios é uma carta doutrinária e exortativa, escrita não para uma igreja, mas para todas as igrejas em todas as épocas. Há uma característica em todas as cartas que Paulo escreveu. Todas elas começam com uma saudação muito parecida. Na escola nós aprendemos a escrever cartas colocando local, data e algum tipo de saudação. Com o apóstolo Paulo não era diferente, ele seguia um critério, e hoje nós vamos estudar o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, dividido em dois assuntos. O primeiro assunto vai falar sobre a saudação no verso 1 ao verso 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Em todas as suas cartas, Paulo se apresenta como um apóstolo de Cristo, e isso dá a entender que desde o seu encontro com Jesus, sua conversão, ele foi comissionado a uma grande missão e uma grande responsabilidade como uma igreja. O seu encontro com o Senhor no caminho de Damasco deu um destino para a sua vida, deu uma missão para a sua vida. Quando estudamos o texto de Efésios, e logo no início vemos o apóstolo Paulo se colocando como um servo do Senhor, como um apóstolo do Senhor, precisamos ter em mente que Deus também nos chamou para um propósito, nos chamou para uma missão. Talvez lemos isso desapercebido, achamos que isso é só para algumas pessoas, mas Deus nos chamou para realizar algo. Jeremias também falou sobre isso. Deus chamou a Jeremias e nos dá um entendimento que também nos chamou. Antes que, formado no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como um profeta das nações. Deus também chamou a Jeremias e chamou tantos outros homens na Bíblia e também chamou a mim e a você para uma missão, para uma responsabilidade. Eu vou ser um apóstolo do Senhor? Será que eu vou ser um pastor? Será que eu vou ser um mestre? Será que eu vou ser um evangelista? Deus chamou a cada pessoa desde o ventre para realizar uma grande obra. Nós não viemos a esse mundo somente para existir, mas para sermos servos do Senhor, procurarmos conhecer o nosso destino profético, a direção, o caminho que Ele tem para as nossas vidas. Dentro do versículo 1, também observamos que a carta é destinada a Efésios, aos irmãos que moravam em Éfeso, mas também a todas as pessoas que eram fiéis a Cristo. Em outras traduções, ele só coloca para todos os irmãos fiéis, ou seja, porque a carta é uma carta circular? Porque os que são ensinados nela valem para todas as pessoas em todas as épocas. Não é para a igreja com I minúsculo, direcionada a um lugar específico, a um problema específico. Os assuntos ensinados aqui, a doutrina, as exortações que são colocadas no texto de Efésios, valem para todos nós em qualquer época. Dando continuidade à saudação, no verso 2 nós encontramos a expressão graça e paz. Nós, cristãos, sempre estamos dando a saudação paz e graça. Mas o que quer dizer graça e paz? Ou paz e graça? Essa graça que nós saudamos as pessoas, o significado dela é algo amável, algo encantador, algo que só é obtido através do Senhor. Ninguém, nenhum homem pode obter a graça sozinho. Graça é um favor que nós ganhamos do Senhor somente pelo favor dele, pela generosidade dele. Por isso que nós saudamos as pessoas com a graça. E a paz? Você tem a paz? Esta paz aqui não é a ausência de guerra. É ter paz mesmo estando em guerra. É uma disposição mental, de um entendimento que tudo está sob o controle de Deus. A paz e a graça. Como foi dividido em dois pontos, a partir do verso 3 até o 4, ele fala sobre o assunto escolhido de Deus. Parece que Paulo tem em mente três aspectos diferentes. Ele pensa em nós, cristãos, como escolhidos do Senhor.
E o primeiro aspecto é a eleição de Deus, segundo generosidade, terceiro propósito. No ponto 1, eleição, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Quem falou isso foi Jesus e está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Foi Jesus que nos escolheu. Paulo era muito consciente disso, consciente de que tudo vem de Deus, é uma ação de Deus. Não fui eu que aceitei Jesus como Salvador, foi Ele que me aceitou no reino dele. Ele me comissionou, como está escrito nesse versículo, a continuação desse versículo, é que Ele me chamou para fazer parte do reino dele e me comissionou a uma grande obra, e te comissionou também a uma grande obra. No ponto 2, ele fala sobre generosidade. No verso 3 está escrito assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nesse ponto que fala sobre a generosidade, fala de uma bênção que só Deus pode nos dar, uma bênção que só vem dele, que só Ele pode outorgar. É algo espiritual. Não é algo que é merecido pela inteligência, ou pelo trabalho, ou pelo nosso esforço. É algo que o Senhor quis nos entregar, que é a sua bênção. Ele nos escolheu para nos dar aquilo que só Ele pode dar. No ponto 3, nós vamos pensar e meditar sobre o propósito. Qual o motivo dessa escolha? Qual o motivo de ser escolhido pelo Senhor? O Senhor nos escolheu para sermos santos, para não termos manchas, para sermos separados. Qual a diferença de um templo utilizado para uma igreja, em relação aos outros edifícios? Qual a diferença de um sacerdote em relação aos outros homens? Qual a diferença de um médico em relação aos outros profissionais? Não é o destino? Não é o propósito? Não fica claro isso para as pessoas? O propósito da nossa vida precisa ser claro. O Senhor Deus é diferente e Ele nos chamou para fazer a diferença. Ele não quis que nós fôssemos como as outras pessoas. Ele planejou, desejou e deseja gerar isso em nós. Uma diferença, um povo santo e um povo separado somente para o louvor da glória dele. É comum ouvir, não precisa ser diferente. Mas isso é um engano, porque precisamos como ser diferente sim. Em quê? Em tudo, em toda maneira de viver. É falar diferente, é vestir diferente, se comportar diferente. É na escola, é no trabalho, seja onde for, precisamos fazer a diferença. Sem mácula? Sim, sem manchas. A palavra mácula no grego significa amomos. O cristão amomos é aquele que diz para o Senhor: tudo é seu, faça conforme o Senhor quer. Aonde eu estiver, o Senhor será representado. Eu não quero ficar com minha roupa suja. Eu quero lavar as minhas vestes. Eu quero ter um viver diferente. Eu não quero ser conformado com minha iniquidade. É assumir o lugar de noiva. É assumir o compromisso e a responsabilidade de ser representante do Senhor Jesus. É dizer a Ele: eu sei que eu tenho falhas, mas eu me comprometo a mudar. Que Deus possa te abençoar e estaremos dando continuidade a um estudo. Prepare-se, o noivo está voltando. Deus abençoe.